tenho certeza, se não todos, quase todos aqui, de alguma forma, em algum momento das nossas vidas, a gente já passou um pouquinho essa cena do Evangelho, né? Quando a gente sentiu que o barquinho da nossa vida estava sendo ameaçado por alguma tribulação, por algum sofrimento, por alguma tristeza, aonde de alguma forma nós nos sentimos pequenos diante daquilo que precisamos resolver. E muitas vezes sentimos também que parece que o Senhor da nossa fé anda muito distante, ou anda preocupado com outras navegações e esqueceu um pouquinho do nosso barco, não é verdade? Se você nunca passou por isso, reze a Deus para que você não passe. Mas quem já passou assim como eu, bem-vindo, não é? A nossa experiência mais bonita, onde nós podemos de fato compreender um pouquinho o que a fé ela pode fazer em nós, diante, sobretudo, de quando quase queremos desistir, ou pular no mar, né? Para de uma vez afundar tudo. E de repente o Senhor vem, e olha para nós, os nossos olhos, os nossos corações e diz: por que você ainda tem medo, se eu estou aqui? Por que você ainda não verificou um pouco a força do batismo que está em você? Porque no dia que você foi batizado, eu mesmo toquei a sua carne, eu mesmo toquei o seu coração, eu depositei dentro de você o meu Espírito Santo. É só você fazer uso dele. Mas às vezes, nas ventanias do nosso tempo, na vida às vezes tão corrida, mais agitada que o mar deste Evangelho, nós às vezes corremos demais e perdemos a oportunidade de permanecer um pouco com a presença de Deus pelo seu Espírito Santo, o que de fato nos ajudaria a compreender um pouco quando a vida nos parecer um pouco difícil. Às vezes é uma decepção, às vezes é uma infidelidade, às vezes é uma doença, às vezes sofremos por quem amamos e de repente não queremos ver aquele que amamos sofrendo, às vezes uma decepção, um abandono, não importa o tamanho da dor, às vezes uma dor muito maior, uma dor social, como essa que nós vivemos de maneira violenta nessas últimas décadas, né? Não só no Brasil, no mundo inteiro, de tantas perseguições, de tanto ódio, de tanta imoralidade, de tanta descrença, onde muitas vezes como igreja, este grande barco da nossa fé, nós também nos sentimos como os apóstolos, tão perto de Jesus, mas às vezes nos sentimos tão fracos, tão frágeis, na oportunidade que Ele nos dá, de quem sabe arremessarmos em águas mais profundas, como o mesmo Evangelho vai dizer, a força da nossa fé. Por isso que Jesus olha para aqueles meninos que estão com Ele e vai dizer: vamos para outra margem. E sair dessa situação de dor, de aflição e de conflito, não significa fugir dessa aflição. É ir para a outra margem com o sentimento de que nós precisamos ir além. Nós não podemos parar diante das situações que muitas vezes querem nos imobilizar. Mas pelo contrário, munidos da força desse Espírito Santo, aquilo que Paulo de maneira tão bonita escreve hoje, né? Aqueles que estão em Cristo se tornam novas criaturas. O velho, aquilo que não presta, aquilo que nos apodrece, aquilo que nos paralisa, nos deixa paralisados, não é? Isso não pode estar mais conosco, porque nós estamos de fato em Jesus Cristo. Meus irmãos e irmãs, é essa experiência de fé que nós somos chamados a experimentar e a amadurecer em cada encontro eucarístico que nós vivemos. Quase como que a gente sair um pouco daquela fase infantil, não infantilizada, né, mas infantil, daquela primeira contemplação assim que tudo é bom, tudo é maravilhoso, mas que de certa forma quando eu preciso viver e expressar esse caminho de fé, eu sou o primeiro a mostrar a minha fragilidade. Ou aquele que de repente sou fiel ao meu Deus, vivo, celebro, me emociono, me encanto, mas quando a vida parece boa, basta surgir um problema, uma dificuldade, uma angústia, de repente eu sou o primeiro a titubear um pouco, a mostrar que talvez tudo que eu vivi até aqui não valeu de nada. Não estou dizendo que o sofrimento não deva fazer parte da nossa vida, pelo contrário, é parte nossa. Tem certas dores que nós precisamos sim nos prostrar um pouco. Tem certas dores que até bem eu olho para Deus e digo: não sei porque temos que passar por isso, mas não me importa. Eu só quero lhe pedir, me dê a sabedoria para eu tentar viver esse tempo
insuportável da dor. Quando às vezes humanamente nós não podemos compreender por que será que certa situação tem que acontecer na minha vida. Esse contexto tão breve do livro de Jó, talvez assim deslocado, ele não nos dê muita chance de compreender para onde vai esse texto, né? Fala aí de uma tempestade, uma situação qualquer, mas para nós que conhecemos a história de Jó, nós sabemos que nesse momento ele está pedindo uma palavra para Deus. Ele quer ali um diálogo para dizer a Deus: meu Deus, eu estou perdendo tudo, e você parece tão indiferente a todas essas coisas. O que você me diz? E aí Deus vai mostrar através daquele mar impetuoso, de ondas, de situações que às vezes os nossos olhos nos assustam. Ele vai dizer: tudo isso aqui para mim é muito pequeno. Não se deixe limitar por isso aí. A força que eu posso lhe dar é muito maior do que tudo isso. Saia do seu sofrimento um pouco e compreenda que do seu sofrimento existem tantos outros sofrimentos. E quem sabe a gente, condividindo a lógica do sofrimento, a gente compreenda que pode ser uma boa saída. A gente vê que o sofrimento humano é assim. O que eu tenho lá dentro da minha casa, você tem na sua também. E às vezes eu fico tão apertado nas minhas misérias, nos meus sofrimentos, e eu acabo esquecendo de que a vida humana, onde ela está, ela também está sendo marcada por um sofrimento. Quem sabe olhando no muro do outro, eu percebo que também ali existem coisas tão sofridas quanto a minha vida, quanto a minha história, quanto os meus acontecimentos. Quantas vezes nós estamos partilhando as nossas misérias, né? Quando você vem atrás do padre para dizer um pouco da sua fraqueza, eu fico pensando: nossa, está dando igual. Eu também vou atrás do meu padre para confessar para ele também as minhas misérias. A condição dessa miséria humana não é a condição que devemos estampar em nós, e que bom que nós somos assim, não. Mas Deus nos dá essa condição, não é? De, como homens pecadores, o tempo todo buscarmos o outro lado da margem. Não ficarmos aqui, né, parados, como se não há solução, não tem chance, a vida é assim, né? Então, minha gente, creio que as leituras de hoje, elas entram como que um bálsamo para nós, num momento humano, social, tão desgastante que nós estamos vivendo, de tantos desvalores, de tanta miséria humana que está sendo derrubada sobre nós, né? Pessoas que querem de todas as formas enfiarem na vida humana, na família humana, no conceito humano da vida, do respeito do homem e da mulher, coisas absurdas. A gente não está dando conta nem da educação no Brasil, nem da saúde no Brasil, nem da moradia, nem da vida. Ainda querem colocar coisas mais demoníacas no nosso meio. E nós não precisamos ficar esperando quem é que vai dizer alguma coisa para nós. Sou eu. Sou eu, como cristão, em primeiro lugar, que tenho que demonstrar a minha indignidade diante dessa palhaçada, dessa coisa tão absurda, que pessoas que se dizem construtoras da dignidade são capazes de fazer. Onde existe tanta imoralidade, tanta indecência, né? E aonde Cristo não vai compactuar nunca com isso. Aprovem o que quiser, façam o que quiser, escandalizem esse Brasil apodrecido, mas a minha vida, a dignidade do Senhor que está em mim é intocável. Mas é preciso que eu saia e que eu tenha coragem de ir para outro lado da margem e abrace a condição de uma igreja que considero santa por tudo aquilo que ela é, e nós sabemos bem. É esse barco tocado na fragilidade humana, que muitas vezes experimenta o que os apóstolos experimentaram. Então Jesus olha para nós, para mim e para você, e vai dizer: por que tanto medo? Onde é que está a tua fé? Põe ela para fora. Mas não me venha com essa fezinha morta que você tem, não, cheia de pó, aí, amontoada. Eu preciso de alguma coisa melhor, substanciosa, de alguma coisa que as pessoas enxergando percebam: existe de fato luz, existe de fato uma esperança dentro de nós. Cristão que é cristão tem uma única arma no coração: a esperança. Esperar contra tudo, nadar contra a maré, não é fácil, mas nós sabemos aonde precisamos chegar. Quantas vezes Jesus falou isso para os seus apóstolos? Quantas vezes Ele fala isso para nós? Traduza os sentimentos de Jesus, pelo amor de Deus.
Abrace os sentimentos de Jesus, pelo amor de Deus. Abracemos as atitudes de Jesus em nós. Não vamos deixar que essas pessoas demoníacas, afeitas às ações demoníacas, não é? Venham destruir a história da nossa vida, das nossas casas, das nossas famílias. E diante dos nossos sofrimentos, vamos escolher sofrimentos melhores, né? Para a gente poder olhar para o céu e dizer: Senhor, cuida de nós. Cuida da minha família, cuida do meu casamento, cuida dos meus filhos, cuida de uma situação difícil que estou vivendo hoje, de uma doença, de um desemprego, de um aborrecimento, talvez de um coração ressentido, magoado. Olha quantas dores visitam hoje o barquinho da nossa vida. E às vezes a gente vai indo, qualquer riachinho aqui está bom, né? Não, nós sabemos quantos em nosso meio, na igreja, nas nossas famílias, estão vivendo verdadeiras situações assim, que o desespero já chegou. E aí? Quase que dizendo assim: rezar para quê? Nem a oração está dando certo, não é assim? Querem até fazer com que você desacredite da sua fé. Querem até fazer com que você perceba que o Deus da sua fé não vale nada. É papo furado, é historinha. E nós deixaremos que o nosso Deus da fé seja de fato um papinho furado, uma historinha de final de semana, para a gente passar um tempinho aqui e vamos embora? Vamos olhar hoje, minha gente, para esse barco da nossa vida, o meu barco. Eu não quero olhar o seu barco agora, eu quero olhar o meu. Quantas coisas dentro dele hoje merecem uma atenção maior, daquilo que eu posso tentar fazer, daquilo que eu posso reacender, né? Como levantar essas velas, né? Para que certas ventanias, certas tempestades encontrem uma certa resistência também em mim. Eu não quero ser uma coisinha muito fácil, uma presa fácil, né? A essas atitudes, a esses comportamentos, a tantas coisas que estão acontecendo, mas eu quero dizer que em mim o Espírito Santo pode realizar a força desta palavra. Mesmo quando eu me sinto frágil, mesmo quando eu me sinto fraco, mesmo quando parece que não há mais solução, é a hora em que nós precisamos sim nos prostrar diante do Espírito Santo, sem mesmo entender, apenas pedir: vem, faz essa infusão em mim, me ajuda de alguma forma, mas eu preciso experimentar a tua presença em mim, para que eu consiga, né, erguer, levantar e ir. Nós não podemos parar, o barco está em alto mar e não dá mais para a gente voltar. É preciso ir a um lugar, a uma história que nos espera, e é ali que o Espírito Santo quer nos levar. Sejamos como Jó, homens que tenham a coragem de confrontar Deus, mas sobretudo, que tenham a coragem de não duvidar da fé. Questionar faz bem, duvidar pode ser estranho. O Deus a quem nós depositamos toda a nossa confiança jamais nos decepcionará. Isso a nossa palavra, a palavra de Deus, ela nos dá essa certeza. A quem nele depositou a sua confiança, Deus, no seu tempo, nos dará aquilo que é próprio do seu coração. Peçamos essa graça para nós, por todos nós, peçamos sobretudo por tantos que vivem tribulações. E tomemos essa palavra de Paulo: em Jesus somos novas criaturas. O velho é preciso ficar lá, no lugar dele. Vamos olhar com um olhar de esperança, com um olhar de fé, com um olhar de caridade. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.